vai falar, eu e Edson, né, de controle de fontes de recursos e limites constitucionais e legais, tá? E o que é que vem a ser controle de fonte de recursos, né? O nome técnico é disponibilidade por fonte e destinação de recursos. E como é que a gente consegue extrair aqui o conceito de fonte de recurso desse nome técnico aqui? Disponibilidade. Quando a gente fala em disponibilidade, a gente está pensando em um dinheiro que está disponível, né? Então, é um dinheiro que está disponível, pensando no orçamento municipal, é uma receita arrecadada pelo município, né? Então, receita arrecadada pelo município que ele vai gastar ou ele vai fazer uma despesa, né? Então, destinação de recursos, despesa pública, né? Então, a fonte de recurso, ela liga uma receita, a disponibilidade, né, a uma despesa, a uma destinação de recursos, tá? O conceito aqui do normativo, né? Qual normativo? Portaria SOF-STN número 20/2021. Ela fala que o que vem a ser a disponibilidade por fonte e destinação de recursos. O que é? Agrupamento de receitas que possuem as mesmas normas de aplicação de despesa. Então, para a receita, ela indica a origem do recurso, para a despesa, indica a finalidade, para que aquele recurso vai ser destinado, tá? Então, aqui na imagem, a gente pode ver aqui o município arrecadou uma receita e ele coloca um carimbo, né? A gente já ouviu falar em recurso carimbado, né? Recurso carimbado, na realidade, é você dizer qual é aquela fonte de recurso lá, tá? Ela vai ligar uma receita a uma despesa, né? Eu carimbo o recurso, tanto o recurso vinculado como não vinculado. Eu coloco uma fonte de recurso, coloco um código de fonte de recurso para uma receita vinculada ou de livre aplicação, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem a fonte Y, tá? Essa fonte Y, ela tem duas receitas vinculadas aqui a essa fonte de recurso aqui, tá? Então, por exemplo, IPTU, ISS, TBI são impostos, né? Eu também tenho fundo de participação dos municípios, que são transferências da União que vem para o município para ele aplicar nas suas despesas, tá? Então, todas essas fontes, todas essas receitas, eu vou classificar com a fonte 500. Tem a codificação que a gente vai chegar aqui, tá? Essa codificação 500 vai dizer que são receitas de impostos e transferências de impostos de livre aplicação. Então, ela tem a finalidade livre aplicação, tá? A fonte Y aqui no exemplo, eu tenho uma receita vinculada a uma despesa. Por exemplo, um recurso de convênio de cultura, de educação, de saúde. Então, vamos dizer aqui que fosse Fundeb. Receita de Fundeb chegou para o município, receita de Fundeb, qual é o código? 540. Então, eu só posso gastar com Fundeb, com despesas que possam ser gastas com recurso do Fundeb. Então, eu tenho uma receita vinculada a uma despesa, tá? Aí, na fonte X, eu posso ter várias receitas e com a finalidade A, com finalidade diversa lá. Que aí, no caso que a gente já tratou aqui, na fonte de recurso não vinculado, tá? Quais são os normativos que a gente tem que tratam de fonte de recurso? A gente tem a LRF, a gente vai ver aqui dois artigos que tratam de fonte de recursos. A gente tem a portaria conjunta STN, Secretaria de Tesouro Nacional, e SOF, Secretaria de Orçamento Federal, portaria número 20/2021. O que é que essa portaria diz? Ela trata de normas gerais de controle de fontes de recursos e ela traz uma padronização de fontes obrigatória para todos os entes da federação, estados, municípios, Distrito Federal e municípios, União, estados, Distrito Federal e municípios, tá? Portaria STN 710, o que é que ela traz? Ela traz realmente as fontes de recursos, o rol de fontes de recursos que os municípios utilizam para ter o controle de fonte, tá?
E a gente ainda tem a resolução TCE 142/2021. O que é que essa resolução está tratando? Ela vem complementar a obrigatoriedade do controle de fonte de recursos. Ela diz, olha, o controle de fonte de recursos tem que ser feito de acordo com a portaria 20/2021. Tá? Vamos passar aqui as normas e o que é que cada norma está trazendo, tá? Artigo 8º. Os recursos vinculados à finalidade específica têm que ser utilizados para atender ao objeto da sua vinculação, tá? Então, se eu tenho uma receita vinculada, eu tenho que atender o objeto daquela vinculação. Se é uma receita do Fundeb, eu só posso gastar com Fundeb, tá? Artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata de quê? Escrituração de contas públicas. Aí ela vai trazer aqui uma abordagem, em outras palavras, a mesma abordagem do artigo 8º, né? A disponibilidade de caixa de recursos vinculados tem que ser escriturada, tem que ser identificada de forma individualizada, né? É a mesma redação, é uma redação diferente do artigo 8º, mas que está tratando do mesmo assunto, tá? Então, vamos entrar aqui na portaria 20/2021. O que é que ela trouxe? Regra geral. Ela trouxe a regra geral de padronização de fontes. Deve ser observada por União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Desde quando? Desde 2023 é obrigatório, tá? Então, a gente vai trazer aqui o que é que ela trouxe de normas gerais para controle de fonte. Primeiro, trouxe que a codificação vai ser em 3 dígitos, tá? 000 até 999, tá? A União ficou com a codificação 000 a 499. Estados, Distrito Federal, municípios ficaram com a codificação 500 a 999, ok? O que mais? Eu tenho que identificar o recurso, se o recurso foi arrecadado no exercício ou em exercícios passados, tá? E onde é que eu vou identificar isso? Informações complementares, tá? Informações complementares. Então, eu vou ter os três dígitos de código, tá? Da fonte, e em informações complementares eu vou dizer se é o exercício atual ou se é de exercícios anteriores, tá? Os entes poderão estabelecer detalhamentos adicionais. Eu posso detalhar mais a fonte, especificar mais? Posso. Posso criar fonte nova? Não. Só quem cria fonte é a STN, tá? Portaria 710. Então, a gente já terminou a portaria 20, né? A portaria 20 trouxe regras gerais, né? Portaria 710 vem trazer a lista, o rol de fontes de recursos, tá? São aproximadamente 94 fontes de recursos, tá? Então, essa portaria aqui da STN, ela trouxe realmente toda a relação de fontes de recursos que os municípios têm que utilizar, tá? Lembrando, né? Eu não posso criar mais fonte nova. Quem cria fonte nova é a STN. O município, cabe ao município só aplicar as fontes já existentes, ok? Então, a gente vai trazer aqui todas as fontes, né? Mas aqui a gente tem os blocos de fontes de recursos, tá? Então, por exemplo, o bloco 500 a 503, ele fala de recursos livres, não vinculados, tá? Bloco 540 a 599, recursos vinculados à educação, e assim sucessivamente, né? Eu vou ter recursos vinculados à saúde, à assistência social, demais vinculações decorrentes de transferências, vinculações legais, recursos de previdência social, recursos extra-orçamentários e outras vinculações, tá? Lembrando, né? Estados, Distrito Federal, municípios ficaram com a codificação de 500 a 999, né? Mas a portaria só criou até 899, né? E tem várias lacunas aqui de fonte que ainda não foram preenchidas, tá? Então, a União ainda pode criar um bloco aqui do 900 ao 999, tá? Ainda na portaria 710, tá? Anexo 2. Lembra a questão de identificação do recurso, se ele foi arrecadado neste exercício ou em outro. Aqui a portaria 710 traz uma novidade, tá? Ele vai dizer que
tem que ser inserido um dígito antes da codificação da fonte. Então, codificação da fonte são três dígitos. Antes da codificação, eu tenho que registrar um dígito para dizer se é um recurso arrecadado neste exercício ou se é um recurso arrecadado em exercícios anteriores, tá? Aqui, o código 1 vai indicar o recurso arrecadado neste exercício e o código 2 vai indicar recursos arrecadados em exercícios anteriores, tá? E esse código 9, recursos condicionados, é uma questão bem específica, tá? Vamos dizer que o prefeito mandou o projeto de LOA para a Câmara Municipal, tá tramitando lá o projeto, tá? Em paralelo a isso, o prefeito mandou uma lei majorando o IPTU. Então essa majoração do IPTU, ele já considerou no projeto da lei orçamentária. Está considerando com a receitazinha a mais ali e despesa também correspondente desse incremento do IPTU. Então esse incremento do IPTU é um recurso condicionado à aprovação na LOA, né? Então, se a legislação for aprovada, na LOA vai sair do código 9 para o código 1, que ele vai ser arrecadado no exercício, tá? Mas aqui é uma questão bem específica de lei orçamentária, tá? Regra geral, código 1 para recursos de exercício corrente e código 2 para recursos de exercícios anteriores. Ainda, anexo 2, a portaria trouxe um código de acompanhamento da execução orçamentária, chamada CO, e esse código ele é utilizado para, por exemplo, controlar a aplicação de educação, de saúde, de pagamento de profissionais da educação básica. Tem alguns controles vinculados a esse código de acompanhamento da execução orçamentária, tá? Então, aí a gente tem, voltando, né? Resumindo, a gente tem um código de fonte de 3 dígitos, tá? Por exemplo, a fonte 500, quer dizer recursos de impostos e transferência de impostos de livre aplicação. A gente vai ter a indicação do exercício que foi arrecadada aquela receita, exercício atual ou exercícios anteriores, tá? Aí a gente vai ter o desdobramento da CO, tá? Em 4 dígitos aqui, tá? E além disso, o município ainda pode detalhar mais essa fonte de recursos, tá? Resolução tribunal. O tribunal editou a resolução 142, também em 2021, reforçando a obrigatoriedade da aplicação das fontes de recursos, tá? Então, portaria 20 de 2021 diz que era obrigatório para estados, Distrito Federal e municípios, tá? E União também. E a resolução do tribunal reforçou essa obrigatoriedade, tá? Todos os municípios têm que seguir a classificação de fontes definida lá pela STN. Quais são as principais irregularidades que a gente está detectando aqui em contas de governo, né? Aqui no tribunal. As fontes de recursos com saldo negativo, ou seja, há um déficit financeiro. O que é que ocorre aqui? O município recebe 100, arrecada 100, gasta 120. Então 20 não tinha saldo financeiro para pagar a despesa. Então essa fonte ela ficou negativa, há uma insuficiência de fontes, insuficiência de recursos. Então gera endividamento do município, o município fica com incapacidade de pagamento, gera um problema de liquidez, né? A gente vai passar aqui também irregularidades que a gente detectou nas emendas PIX. A gente vai ter, detectou irregularidade tanto na parte de receita como na parte de despesa, tá? Um exemplo aqui, isso aqui é um extrato de um balanço patrimonial, tá? Isso aqui é o quadro de superávit e déficit financeiro de um balanço patrimonial de um município na prestação de contas de 2023, tá? Então, ó, primeira fonte aqui, fonte 500, recursos não vinculados de impostos. Exercício atual, menos 3 milhões e 500. Então, esse município, ele utilizou aquela fonte
em volume acima do que ele recebeu de receita, tá? Você pode ver aqui que no exercício anterior ele tinha 1,5 milhão na fonte. Então, no exercício de 23, ele utilizou não só o saldo do exercício anterior, mas utilizou a receita, toda a receita desse exercício. Não só desse exercício, mas do exercício anterior, tá? O que é que ocorre quando a gente perde o controle da fonte, gasta mais do que arrecada, incapacidade de pagamento, tá? Problema com liquidez, tá? Nas contas de governo, a gente verificou que 2017 a 2023 a gente teve uma quantidade muito grande de municípios que tiveram problema de liquidez, né? De pagamento, tá? A gente pode ver aqui, ó, vem caindo, né? De 2017 até hoje, mas você vê aqui, ó, 2021 e 2022 passou de 79 municípios para 85, né? 2022 foi ano eleitoral, né? E é o seguinte, o estado de Pernambuco ele tem 184 municípios, né? Metade disso dá 92, né? Então, ó, observando aqui 2021 e 2022, a gente observa que quase metade dos municípios estavam com problema de liquidez em 2021 e 2022, né? São muitos municípios, né? 2023, esse número é parcial, tá? A gente está fazendo as análises de contas de governo e esse é um número provisório, né? Isso aqui tende a crescer porque a gente ainda vai analisar alguns processos, tá? Emendas PIX. Quais foram as irregularidades que a gente detectou aqui, tá? A gente detectou irregularidade tanto na receita como na despesa, tá? 122 municípios, eles registraram a receita menor do que a recebida, tá? Emenda PIX, ela pode ser recebida tanto da União como do Estado também, tá? Tem emenda PIX estadual. Então, vamos supor que o município recebeu 100 do governo federal em emenda PIX e ele registrou aqui 80. Se ele recebeu 100, ele devia ter registrado 100 na fonte 706. A fonte 706 é a fonte da emenda PIX, tá? Registrou um volume abaixo do que ele recebeu. 122 municípios, tá? 32 municípios fizeram o contrário. Receberam 100, disseram que receberam 120. Então, tá errado também o descontrole de fonte aqui, tá? 5 municípios registraram despesas de pessoal na fonte 706. O que é essa fonte 706? É a emenda PIX, né? Emenda PIX não pode ser gasta com pessoal. O recurso não pode ser gasto com pessoal, tá? Tá lá na Constituição, emenda PIX não pode gastar com pessoal, tá? 5 municípios registraram gasto nessa fonte, tá? 23 municípios registraram despesa acima de receita, tá? Recebeu 100, gastou 120. Não pode, né? Teria que ficar limitado ao valor recebido, tá? Aí aqui é um descontrole de fonte, tá? Quais são as consequências? Uma das consequências a gente já viu, né? Endividamento do município, né? Problema de pagamento, né? O município pode vir atrasar a folha de pagamento, pode atrasar recolhimento de previdência, pode atrasar fornecedores, não pagar fornecedores. Isso gera um endividamento crescente do município e aí o município vai ficar incapaz de fazer os investimentos necessários para a cidade, né? Então, eu vou ter um descontrole na aplicação das despesas vinculadas, tá? Se eu não controlo bem a fonte, eu não consigo controlar o que é que eu gasto em despesa vinculada, né? E esse descontrole pode gerar também uma falha no acompanhamento dos limites constitucionais e legais, né? Limite de educação, de saúde, despesa de pessoal. Então, eu não sei se eu estou atingindo o limite, se eu não estou atingindo, quanto é que eu gastei, quanto é que eu não gastei, se aquele dinheiro eu posso gastar com limite, se eu não posso. Tudo isso é controle de fonte de recursos. Mais consequências, eu posso ter problema com a prestação de contas, né, de convênio, da emenda PIX.
E, por exemplo, se eu tiver um problema de prestação de contas com convênio, vamos dizer que fosse um convênio federal, por exemplo, na área de cultura. Se eu tiver um problema para prestar contas, eu posso ser obrigado, o município pode ser obrigado a devolver aquele recurso, por exemplo, certo? Então, e também gera outro tipo de problema, que é o município ficar inadimplente com a União ou com o Estado e ficar impedido de receber transferência voluntária, tá? Mais outra questão envolvendo fonte de recurso, tá? Eu posso ter o descumprimento do artigo 42 da LRF. O que é que diz esse artigo 42? Diz que é vedado ao titular do poder ou órgão, tá? Nos 2 últimos quadrimestres, ou seja, no último ano de mandato, o prefeito ou presidente de Câmara, ele não pode contrair a obrigação sem deixar o recurso correspondente para pagar, tá? Se ele deixar um recurso para o sucessor pagar, deixar uma despesa para o sucessor pagar, ele tem que deixar a receita correspondente, tá? Tem que deixar o recurso lá para o sucessor pagar. Se ele não fizer isso, é crime fiscal, tá? Crime fiscal definido na Lei 10.028, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? O que mais? A depender dos efeitos, né, do descontrole de fonte, o tribunal também pode multar e pode rejeitar contas, ok? E tem uma novidade aqui, tá? Novidade é saída do forno, né? Agora em janeiro foi aprovada e publicada, né, a Lei Complementar 212 de 2025, tá? Ela introduziu aqui o artigo 41A e seu parágrafo único. Vamos ler aqui bem devagarzinho para ver o que é que ela está falando aqui, tá? A partir de 1º de janeiro de 2027, se verificado ao final de um exercício que a disponibilidade de caixa não é suficiente para honrar os compromissos com restos a pagar processados e não processados inscritos e com as demais obrigações financeiras, aplica-se imediatamente ao respectivo poder ou órgão, referido no artigo 20, até a próxima apuração anual, a vedação, a concessão ou ampliação, tá? De incentivo ou benefício de natureza tributária, tá? Essa redação aqui a gente pode, ele fala aqui, ó, disponibilidade de caixa não é suficiente para honrar compromissos, né? Então, nos remete aqui a controle de fonte, né? Controle de fonte, tá? Então, se a partir de 1º de janeiro de 2027 eu tiver uma fonte negativa uma fonte negativa, o município vai ficar proibido de conceder ou ampliar incentivo fiscal, tá? É só isso? Não, ainda tem um parágrafo único que ele diz o seguinte: se a insuficiência perdurar por 2 exercícios consecutivos, aí o município vai ter algumas vedações, tá? Quais são essas vedações? O município vai ficar proibido de conceder aumento, vantagem ou reajuste para os servidores públicos, tá? Tem algumas exceções aqui, mas ele também vai ficar proibido de criar cargo, criar emprego, criar função, tá? E por fim também fica proibida a alteração da estrutura de carreiras que implique aumento de despesa, ok? Que eu vou passar agora para Edson, que ele vai falar sobre limites constitucionais e legais. Bom dia a todos. Então vou dar continuidade à palestra de Hugo, agora focando nos limites constitucionais. Não vou falar de todos, apenas de 2, tá? E não vou me alongar, vou apenas trazer algumas observações referentes a esses 2 itens que a gente selecionou aqui, em função do que a auditoria encontra nas prestações de contas de governo. Vou falar um pouco sobre a despesa total com pessoal e educação, alguns aspectos. A despesa total com pessoal, o percentual da despesa total com pessoal, é uma divisão da despesa com pessoal pela receita corrente líquida do município. Agora, a despesa com pessoal
sendo ajustada ao que a lei determina que deva entrar, deva ser considerado como despesa com pessoal. E a receita corrente líquida também. Há uma receita corrente líquida do município e, após o seu cálculo, é feito alguns ajustes para fins de cálculo do percentual do limite da despesa total com pessoal. Esses ajustes, alguns desses ajustes, a gente vai ver daqui a pouco. Okay? Com relação à despesa total com pessoal, vou falar de 4 pontos. A emenda 120, que trata dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. A emenda constitucional 127, sobre o piso da enfermagem, que engloba os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Tá? A cobertura de insuficiência financeira do regime próprio de previdência social, para aqueles municípios que possuem PPS, e uma observação sobre os inativos do Poder Legislativo. A emenda 120, ela tratou dos agentes comunitários de saúde. Determinou que o Poder Executivo Federal deveria transferir para os municípios uma ajuda para o pagamento desses profissionais. Esses recursos, eles são vinculados. E como seria o tratamento na despesa com pessoal com relação a esses recursos? Bom, de forma bastante simples, os recursos transferidos pelo governo federal, como o Hugo falou, por serem vinculados, eles recebem uma fonte de recursos específica, é a fonte 604. Importantíssimo o registro por fonte para fazer esse trabalho do cálculo da despesa com pessoal. O cálculo da RCL é feito e após o seu cálculo são retirados os recursos da fonte 604 para não impactar na receita corrente líquida destinada ao cálculo do percentual da RCL. Da mesma forma, de forma semelhante, na despesa total com pessoal também. Tá? Aqui é um demonstrativo da despesa com pessoal simplificado. Okay? Todo recurso, toda remuneração com pessoal ativo e inativo é colocada aqui em cima. Tá? Na parte da despesa bruta com o pessoal. Não importa se foi pago com recurso da prefeitura ou se foi esse recurso da fonte 604. A despesa é colocada como um todo na despesa bruta com o pessoal. Porém, deve ser feito o abatimento, o desconto, né? Onde tem despesas não computadas, que são as deduções. Né? Existe um campo específico para os agentes comunitários de saúde. Aqui é que devem ser registradas todas as despesas com remuneração dos agentes comunitários que foram pagos com essa fonte de recurso 604. Então, daí a importância de registrar por fonte para fins de informação. Então, resumindo, essa receita não compõe a receita corrente líquida para fins de cálculo da despesa com pessoal. Da mesma forma, as despesas pagas com essa fonte também devem ser expurgadas nas deduções. Um pouco semelhante aos agentes comunitários de saúde, vem o piso da enfermagem estabelecido na emenda constitucional 127. A fonte de recurso para este caso é a 605, tá? Só que, diferentemente dos agentes comunitários, para o piso da enfermagem, essa fonte deve compor a receita corrente líquida. Se deve compor a receita corrente líquida, ao mesmo tempo, na despesa total com o pessoal, também as despesas pagas devem entrar. Agora, aí vem a grande exceção, né? A Constituição estabeleceu um escalonamento de 12 anos para que aos poucos essa despesa paga com a fonte de recurso 605 passasse a compor a despesa total com o pessoal. Então não foi de imediato. A receita entra na RCL. Porém, as despesas pagas com essa fonte vai sendo incorporada aos poucos, em 12 anos, começando em 2023, que foi o exercício seguinte à publicação da emenda 120. Então aqui no gráfico dá para perceber que em 2023 toda a despesa paga com essa fonte 605 pode ser estornada. Estornada onde? Nas despesas não computadas. Lembrando, toda despesa com a remuneração do piso da enfermagem, com a enfermagem, entra na despesa bruta com o pessoal. Porém, pode ser feito em um campo específico, parcela dedutível referente ao piso salarial do enfermeiro, devem ser feitas essas deduções, que em 2023 foi tudo. Todas as despesas pagas com esse recurso que foi recebido na fonte 605 pode ser estornado. Já em 2024, diminuiu 10%.
E esse ano, em 2025, 80%, ou seja, 80% das despesas pagas com essa fonte 665 poderá ser estornada nesse campo aqui, tá? E assim vai até 2033, onde mais nada vai poder ser deduzido. Bom, cobertura por insuficiência financeira. A prefeitura paga seu pessoal ativo. O regime de previdência paga o pessoal inativo e pensionista. Porém, eventualmente, pode o regime de previdência não ter os recursos necessários para pagamento. Nessas situações, a prefeitura faz um aporte, faz uma transferência para cobrir esse déficit financeiro. Chamamos então de cobertura para insuficiência financeira. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que esse recurso que vai ser transferido da prefeitura para pagar esse déficit, ele não deve ser descontado da despesa com o pessoal. A grande observação é essa. Okay? Então, aqui num demonstrativo bem simplificado, nós temos o pessoal ativo de uma prefeitura que, por exemplo, teve que pagar 700. Já o inativo pensionista, pago pelo regime de previdência, pagou 400. Mas o regime não teve esse valor para pagar. Uma parte foi pago pela prefeitura. É a cobertura. E essa cobertura, aí que eu estou chamando a atenção, não deve ser descontado nesse campo de inativos e pensionistas com recursos vinculados. Tá? Aqui, a prefeitura sim pode fazer os descontos referentes à contribuição patronal e contribuição de segurados, mas a cobertura não, certo? É uma despesa com o pessoal, não pode ser descontado. Destacamos isso porque em algumas prestações de contas temos observado que algumas prefeituras têm descontado esse valor, considerando que ela transferiu para o regime de previdência e, portanto, deveria ser abatido. Não, não pode, tá certo? Bom, e a última observação com relação à despesa com o pessoal vai mais dirigido para o Poder Legislativo, para as câmaras. As câmaras, assim como a prefeitura, têm o seu pessoal ativo, ela paga. Tem um pessoal inativo e pensionista, que é pago pelo regime de previdência. Mas pelo fato de ser pago pelo regime previdenciário, não faz com que a Câmara interprete como não sendo uma despesa sua e faça o abatimento nas deduções. Não pode, certo? O pessoal inativo pertence à Câmara e esse valor pago aos inativos não é para ser deduzido no campo de despesas não computadas. Logo, nesse demonstrativo aqui reduzido, nós temos o pessoal ativo e inativo. O valor registrado aqui em pessoal inativo e pensionistas não é para ser descontados no campo de baixo em despesas não computadas. Já verificamos isso em algumas situações, certo? O pessoal inativo e pensionista pago pelo regime de previdência, ele não deve ser descontado. Pertence à Câmara essa despesa e logo não pode ser abatido. Bom, e aí a irregularidade com relação ao limite de irregularidade, não, desculpe. Dois pontos que eu quero chamar a atenção com relação ao limite de educação, já foi de certa forma comentado por Hugo, mas é a fonte do Fundeb, tá? Que é o controle que a gente tem que fazer para que ela não fique como qualquer outra fonte, tá? Mas vou destacar aqui o Fundeb. Não fique negativa, ok? E a questão do seu saldo que deve ser deixado por exercício, que pode ser deixado para o exercício seguinte. Bom, o Fundeb possui várias fontes, tá? Como vocês podem ver aí, da 540 a 543, todas do Fundeb, de acordo com o motivo que lhe originou, tá? Ou transferências de impostos, VAF, VAT, VAR, cada um tem um objetivo e tem despesas que devem ser pagas com ela, tá certo? E essas despesas têm que ser delas. Então, o manejo adequado dessa fonte de recursos, dessas, como qualquer outra, tá? Mas estou falando especificamente dessas, é importantíssimo para que o gestor possa saber quanto tem disponível para poder gastar e, inclusive, quanto tem que gastar, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, demonstrativo aqui, podem ver que várias fontes de recursos negativas, uma delas é a do Fundeb, fonte 540, e o que possivelmente pode ter acontecido aqui é pagamento, ligação de empenhos, né, de pagos com outra fonte de recurso, mas que foram atribuídas à fonte Fundeb sem ser, fazendo com que a montante de despesas registradas para essa fonte foi superior às suas receitas. Então isso é uma irregularidade, é apontado no relatório de auditoria, vai para julgamento e é totalmente desnecessário. É uma questão de controle. E por fim, para finalizar, o limite do Fundeb.
O município recebe recursos do Fundeb e deve, no mesmo exercício, aplicar esses recursos. Agora, permite que 10% possa ser pago, possa ser gasto no exercício seguinte, até a finalização do primeiro quadrimestre. Bom, o que acontece é que ele deve gastar até o primeiro quadrimestre. E aí vem as fontes de recursos novamente para auxiliar no controle desse saldo. Nesse demonstrativo aqui, por exemplo, a Prefeitura deixou 367 mil para ser gasto até o primeiro quadrimestre do exercício seguinte. Esse saldo deveria ter sido zerado. Porém, como se observa aqui, o montante aplicado no primeiro quadrimestre foi zero. Ou seja, isso está errado, tá? É uma irregularidade, deve ser evitado. Tá certo? Possivelmente, ela pode até ter gasto esse montante no exercício seguinte, porém não registrou na fonte adequada. Então, a fonte de recurso, pessoal, é fundamental para o gestor saber quanto tem e, como eu falei agora há pouco, e quanto até deve gastar por determinação legal. Como já foi comentado, a fonte de recurso é formada por 3 dígitos. E para esse controle, que eu falei agora há pouco do saldo, pode ser aplicado um dígito antes, que indica a qual exercício pertence aquele recurso. No caso aqui, se ele deixou saldo do Fundeb para o exercício seguinte, aplica a fonte 2. Na hora de empenhar, indica a fonte, o dígito 2 antecedendo a fonte, por exemplo, a fonte 540, para indicar que aquele empenho será pago com recursos do Fundeb, porém do exercício anterior. Então, recapitulando tudo que eu falei, a emenda, com relação à despesa total com o pessoal, a emenda 120 estabelece que a fonte é a 604, essa fonte deve ser deduzida na receita corrente líquida e deve ser deduzida da despesa com o pessoal no campo de deduções. A emenda 127 tratou do piso de enfermagem, fonte 605. Não deve ser deduzida na RCL, entra na RCL. Pode ser deduzida na DTP, porém de forma escalonada, e a partir de 2033 não poderá ser feita mais nenhuma dedução. Com relação à cobertura por índice de suficiência financeira, ela não deve ser deduzida na despesa com pessoal. E, por fim, os inativos do Legislativo, por exemplo, eles devem, é uma despesa do Legislativo e não deve ser deduzida da despesa com pessoal. Com relação à educação, as 2 observações foram fonte do Fundeb, que deve ser evitado com qualquer outra fonte, o saldo negativo. Então, atenção para os registros de entrada e saída. E o saldo do Fundeb, que é deixado para o exercício seguinte, deve-se evitar o saldo, né, não utilizado, deve zerar esse saldo. Também com atenção para os registros de entrada e saída. E o registro do saldo com um dígito a mais, que é indicando 2, que se refere ao exercício anterior, um saldo de recurso de exercício anterior. Era isso que eu queria apresentar, tá certo? Nosso contato é esse que está aí na tela. A sua pergunta vai direto para a gerência que faz a análise de contas de governo municipal. Obrigado.